Um bom dia a todos vocês, bem-vindos. A nossa gratidão imensa a todos vocês que se disponibilizaram aqui a estar presentes em um encontro que a gente preparou com tanto carinho, com tanto cuidado. E a nossa gratidão também imensa a toda a equipe espiritual que coordena, né, o trabalho da evangelização, que está aqui presente, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando com o que for preciso. Então eu começo desejando a vocês que o Mestre Jesus nos envolva a todos numa sintonia boa, que o seu amor e a sua luz iluminem o nosso coração, iluminem a nossa mente, para que a gente possa receber as bênçãos que ele tem a nos oferecer hoje. Tá bem? E aí hoje, em especial, a gente se reúne para refletir em torno de um tema que ele não é apenas importante para todos nós, ele é essencial para o trabalhador da evangelização. E a gente vai falar sobre eixos estruturantes da tarefa da evangelização. Quem já ouviu falar nisso? Os eixos estruturantes da tarefa. Eita, tá, vamos conhecer hoje. Depois de hoje vocês vão poder responder sim para essa pergunta. Então a doutrina espírita, ela nos convida ao trabalho no bem, ela nos convida ao aperfeiçoamento próprio, à vivência do amor. E hoje a gente está aqui justamente para isso, para entender como nós podemos nos alinhar com os propósitos de Jesus para atender ao chamado, à tarefa da evangelização, que, antes de tudo, é uma tarefa divina. Impossível se aproximar da evangelização e não se apaixonar por ela. Emmanuel, benfeitor Emmanuel, tem uma frase que, para mim, é sensacional. Evangelizar é semear o Cristo nos corações. Olha a responsabilidade. Então, é justo falar que se a nossa responsabilidade é semear o Cristo nos corações, nós precisamos entender quais são os fundamentos do trabalho. Quais são os fundamentos e como que a gente pode colaborar com a evangelização. Tá bom? Para a gente começar, só para eu entender aqui e adaptar a linguagem, eu vou fazer aquele momento IBGE espírita, que já foi feito aqui um pouquinho, mas eu queria saber umas perguntas de vocês. E vocês levantam a mão, tá bom? Conforme a pergunta se aplicar a vocês ou não. A primeira pergunta já foi feita, mas eu queria olhar aqui da frente. Quem aqui está na primeira capacitação de evangelização da vida? Levanta a mão. Tá. E quem aqui já é trabalhador espírita? Seja na evangelização ou seja em outra área da casa? Quem já teve alguma experiência com o trabalho em casa espírita? Só para uma noção, abaixa quem levantou e levanta quem nunca teve experiência nenhuma com o trabalho na casa espírita. Tá bom. Dentre as pessoas que já são trabalhadores ou já tiveram alguma experiência, quem já atuou como evangelizador? Seja da infância ou da juventude? Palestrinha conta. Muito bem. Tá. A última pergunta. Tendo experiência prévia ou não, já atuando como evangelizador ou não, quem aqui, levanta a mão, quem aqui se considera pronto para evangelizar? Olha, poucas mãos. Poucas mãos. Pouquíssimas mãos. Mesmo entre aqueles que já atuaram como evangelizador, poucas mãos levantadas. Mas calma. Daqui a pouquinho eu vou refazer essa pergunta. Eu quero ver se vai dar alguma diferença na resposta. Bom, durante esse tempinho evangelizando, muitas atividades foram realizadas, muitos convites foram feitos, e muitas vezes eu já ouvi a negativa para esses convites sobre vários pretextos. Aí eu fiz aqui um rankingzinho, e aí eu quero saber se isso se aplica a vocês também. Então, as desculpas que eu recebo para não atender ao chamado ao trabalho, quase sempre são: primeiro, eu não tenho tempo. Como já foi dito, o Cadu comentou, o maior desafio, vocês vão ver, o maior desafio é alinhar a rotina à tarefa. Então, se você falar, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho plantão, eu volto, não sei, eu chego tarde, não tenho tempo. A segunda,
Eu até tenho tempo, mas eu não tenho jeito. Eu não sei falar com criança, eu não sei falar com jovem, eu não tenho paciência, eu não consigo. Não dá, não consigo. Uma coisa que eu escuto também é: eu até tenho vontade, mas eu não tenho conhecimento. Eu não tenho o hábito da leitura, eu não conheço muitas obras básicas, eu não leio muito. Eu nem gosto muito de ler também, aí como é que eu vou ensinar, né, se eu não leio? E essa aqui também eu escuto muito. Olha, eu até tinha vontade, mas eu não tenho autoridade moral para ensinar ninguém sobre Jesus. Eu vou me sentir um hipócrita chegando lá e falando: olha, devemos perdoar o próximo. E eu não perdoo. Aí eu vou falar: olha, a gente tem que amar, a gente tem que auxiliar, tem que refletir a luz do Evangelho. Mas eu não faço isso. Então nem me atrevo a evangelizar, porque eu sei que eu vou estar sendo hipócrita ali na frente. Vocês que falaram que ainda não estão prontos, se enquadram em algum desses motivos? Tem algum outro motivo, além desses, para vocês se considerarem não prontos? Vocês acham que não estão prontos porque não tem tempo, porque não tem conhecimento, porque se sente hipócrita evangelizando? E na minha opinião, principalmente esse último tópico, de não ter autoridade moral para fazer a coisa, para mim isso é uma coisa boa, sabe? Quando eu escuto esse tipo de resposta, eu fico bem, eu acho que é uma coisa boa, porque demonstra que as pessoas imaginam que os evangelizadores são seres que têm uma preparação para evangelizar. E isso está correto, tá? Está muito correto. Os evangelizadores têm muita preparação para estudar, para evangelizar, para chegar na sala de aula. Mas não achem, meus amigos, e aí me desculpem os colegas evangelizadores, eu vou contar um segredo. Não achem que o evangelizador é um ser perfeito. Não achem que o evangelizador é um ser que já atingiu o estágio crístico, que já atingiu a luz suprema, que já está imune aos erros. Não achem. A gente também erra e muito. A gente também aprende muito. Quem já evangelizou criança sabe que toda aula é quase impossível não voltar para a reunião de avaliação assim, ó. Como pode? 5 anos falando isso. Eu tenho 30. E não consigo ainda ter esse discernimento? Olha, dessa idade então. Então não. Para ser evangelizador não precisa ser perfeito. Tá bom? Quando a gente recebe um convite para nos tornarmos evangelizadores, quando a gente recebe um convite para nos tornarmos os semeadores do Cristo, educadores de espírito, é o próprio Cristo que está nos convidando para a tarefa na sua seara bendita. O convite para se tornar evangelizador é um convite que parte do próprio Cristo. E ele, quando nos convida, o que ele espera de nós, o que Jesus espera de nós, não é a perfeição imediata. Não é. Eu sei porque se fosse eu não teria sido convidado. Começa daí. Então não é a perfeição imediata. Então quando Jesus te convidou para se tornar um evangelizador, o que ele espera de você é, primeiro, boa vontade. Fazer de boa vontade. Segundo, o desejo sincero, mas tem que ser sincero, de servi-lo, de servir o próximo. Dá para me ouvir sem o microfone? Dá, né? Então eu vou abandonar aqui o microfone. Então, boa vontade, desejo sincero de servir e, por último, humildade de se dispor a aprender. Então, quando vocês foram convidados a se tornar evangelizadores, educadores de almas, os requisitos são boa vontade no trabalho,
desejo sincero de servir e humildade para se dispor a aprender. Pronto. Quem tem isso, está pronto para começar. Tem uma frase muito famosa, você já deve ter escutado, mas foi retirada lá do livro Nosso Lar. Quem já leu o livro Nosso Lar? Vamos trabalhar nisso também. O Nosso Lar virou até filme, né? Vocês devem ter assistido. É um livro psicografado por Chico Xavier, de autoria do André Luiz. E lá, quando o ministro Genésio está fazendo uma espécie de diálogo fraterno ali com o André Luiz, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala, André, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se o serviço apareceu, é porque o servidor está pronto para começar. Concorda? Então, quando a gente está disposto, chega o convite. Onde houver corações abertos ao bem, tenham certeza que lá vai estar Jesus convidando para a tarefa. Eu lembro que uma vez perguntaram para o Chico. O Chico começou a trabalhar muito novo, né? Eu acho que com 19 anos estava psicografando o livro já para publicar. E aí o Chico, muito novo, e não era espírita, né? Veio de berço católico, sendo espírita depois de jovem, psicografando aquelas mensagens lindas. Alguém perguntou, ô Chico, mas você não acha que ainda não está pronto, não? Você está muito novinho para começar a psicografar essas mensagens aí? E aí o Chico, sempre com muita humildade, que ele era característica, ele fala o seguinte, olha, meu irmão, se Jesus achou que eu estava pronto, quem sou eu para discordar dele? Então é para entender que a primeira coisa que a gente tem que estar ciente, que tem que ser de conhecimento geral, é que estar pronto para trabalhar na seara de Jesus, em qualquer frente de atuação, mas hoje falando especificamente sobre a tarefa da evangelização espírita da infância e da juventude, estar pronto para a tarefa não significa ter atingido o ápice da perfeição moral e da perfeição intelectual. Não significa, estar pronto não significa saber de cor todas as obras básicas, ter decorado as principais questões do Livro dos Espíritos, né? Porque tem gente que às vezes dá uma raiva, né? Você pergunta para a pessoa, ô irmão, sobre perfeição moral. Ah, questão 125. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual que é o modelo. Não, mas e tal coisa? Ah, é 941. Quando Kardec pergunta, não dá uma inveja assim de, poxa, como é que ele sabe tanto? Não precisa. Não precisa ter decorado as principais frases do Evangelho. Não precisa ter lido todas as obras subsidiárias. Quando Jesus nos convida, o que ele nos pede é que nós comecemos agora, imediatamente, com o pouquinho que nós temos, mas que nós compensemos esse pouquinho que nós temos com uma disposição enorme para aprender enquanto a gente caminha. Aí sim, a gente está pronto para começar. Então, se eu tenho boa vontade, se eu tenho um desejo sincero de servir, e a humildade de entender que eu não sei de tudo, eu preciso aprender muita coisa no caminho, então eu estou pronto para começar. Então, se vocês têm isso, considerem-se prontos para começar. O resto a gente aprende no caminho. Então, agora que a gente está estamos alinhados com o propósito da tarefa divina, que é ser os médiuns da doutrina espírita, porque assim como os médiuns traduzem o pensamento dos espíritos para nós que não temos mediunidade ostensiva, nós, os evangelizadores, traduzimos todo o corpo doutrinário entregue a Kardec para as crianças e os jovens. Então nós somos os médiuns da doutrina espírita. Sabendo que então somos os médiuns da doutrina espírita para os jovens e para as crianças, a gente vai entender que por todos os campos de atuação da evangelização, por todas as áreas, perpassam pilares filosóficos que são os eixos estruturantes da tarefa, que visam o alcance pleno
dos objetivos sublimes do trabalho. Toda ação que a gente faz é em volta de 3 pilares. São eles: primeiro, conhecimento doutrinário. Segundo, aprimoramento moral. E terceiro, transformação social. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. São os 3 pilares, formam essa espécie de tripé sustentador de todas as ações de evangelização implementadas até o momento. E são o tripé sustentador de todas as ações que virão a ser desenvolvidas. Tudo que a gente faz é em torno do conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e da transformação social. Beleza? Esses são os eixos estruturantes. São os eixos fundamentais de todo trabalhador da evangelização. Então vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, conhecimento doutrinário. A fé raciocinada, que a gente tanto fala. Então, quando a gente assume o trabalho da evangelização, quando a gente começa o trabalho da evangelização, a gente é chamado a oferecer o melhor que a gente tem. Lembra da disposição sincera de servir. O melhor que a gente tem. Vocês concordam que a gente só pode dar aquilo que a gente tem? Então, se eu quero ser um instrumento efetivo na evangelização, é imprescindível buscar conhecimento doutrinário. Porque é ele que vai sustentar a nossa fé. Ele que vai sustentar o nosso entendimento. E o Espiritismo, ele não nos convida a uma fé cega, uma fé só de acreditar e confiar e o resto é o resto. Não, é uma fé raciocinada. É uma fé raciocinada, uma fé em torno da razão. É uma fé que é esclarecida pela razão e consolidada no coração de cada um de nós. É isso que a doutrina espera de nós. E o Kardec, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai falar que a verdadeira fé é aquela que é capaz de enfrentar cara a cara, face a face, a ciência, a lógica em todas as épocas da humanidade. Porque uma depende da outra para ser completa. Uma complementa a outra. Então, se nós pretendemos ser trabalhadores capacitados para o trabalho da evangelização, precisamos entender que o conhecimento doutrinário ele é a base. É o principal. Aí eu pergunto para vocês, como que eu vou poder evangelizar? Como que eu vou poder ensinar para a criança e ensinar para o jovem doutrina espírita se eu não conheço doutrina espírita? Como que eu vou poder corresponder às expectativas deles? Como que eu vou poder responder às dúvidas? Porque tem dúvidas. De onde você menos espera surge uma dúvida. E são dúvidas que muitas vezes são muito sinceras, são muito profundas. Dúvidas que às vezes assustam o trabalhador que não está preparado, que não tem uma boa base de conhecimento doutrinário. Então nós precisamos entender muito bem todos os fundamentos desse corpo doutrinário que foi entregue a Kardec pelos espíritos superiores. E não me entendam mal, não é que estudar o espiritismo vira uma obrigação para o evangelizador. Não, é muito mais do que isso. E estudar a doutrina espírita é uma honra. É uma honra, é um presente. É uma necessidade de todo trabalhador que quer ser parte da seara de Jesus. Porque é através do estudo que a gente vai entender reencarnação. É através do estudo que a gente vai entender lei de causa e efeito. É através do estudo que a gente vai entender a imortalidade da alma, a pluralidade dos planetas habitados, os atributos de Deus, como funciona a vida, como é a vida além. E sem estudar, eu corro o risco não só de repassar para os evangelizandos conceitos muito frágeis, isso pode ser prejudicial, ou conceitos equivocados, o que é pior. Eu corro o risco
de ensinar algo que não condiz com a profundidade, com a sinceridade, com a beleza que é o Espiritismo, a doutrina bendita que nos foi dada de presente para nos acompanhar. Então, lá em João, Jesus vai falar o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, atentem-se para o fato, Jesus não fala assim, confiareis na verdade e ela vos libertará. É conhecereis. Conhecer, ter intimidade. E isso exige esforço. Isso exige dedicação nossa. E isso exige principalmente humildade para se dispor a aprender continuamente. Então, o trabalhador da evangelização precisa tornar a leitura, precisa tornar o estudo um hábito cotidiano, diário no mínimo. É prática constante. Recorrer às obras básicas, recorrer às obras complementares, às obras subsidiárias, às mensagens dos espíritos superiores. E eu vou dar uma dica que o meu mentor me deu assim que eu comecei a estudar. Eu não quero você lendo, não. Eu quero você estudando, é diferente. Então não é decorar, como eu comentei, não é decorar os ensinamentos. É assimilar. Com razão, com discernimento, com raciocínio. É muito mais do que ler. Porque quando a gente lê e estuda, a gente não está apenas adquirindo informação. Não é só conhecimento na prática que a gente está adquirindo. A gente está adquirindo inspiração. O conhecimento doutrinário, ele fortalece nosso coraçãozinho diante das dificuldades e nos torna instrumentos mais eficazes. Instrumentos muito mais eficazes nas mãos de Jesus. Então a enxada, quando está cega, até funciona. Agora, quando você afia a lâmina, nossa, vira um instrumento bom. Isso é o conhecimento. E muito cuidado. Porque junto do conhecimento tem que vir também a humildade. O próprio Emmanuel nos alerta muito. Conhecimento doutrinário não é para ostentar, não. Não é para você estudar muito, para depois falar, eu sei de cor, eu sei de tudo, me pergunta qualquer coisa. Porque aí, segundo nos fala Emmanuel, o orgulho intelectual, ele vai totalmente contra os princípios do Evangelho, que residem na simplicidade. Jesus, o governador do orbe, falava simples, coisas simples. As coisas mais complexas, ele colocava em parábolas, mas o que era essencial, ele falou, claro, amar o próximo, perdoar, indulgência, caridade. Então, ter a simplicidade. E para finalizar o assunto de conhecimento doutrinário, comentar que o estudo é individual. Mas é importantíssimo que ele também seja coletivo. Para trabalhar na evangelização, é imprescindível que vocês estejam vinculados a um grupo de estudo na casa espírita. Mas precisa ser na mesma casa que eu evangelizo? Isso aí vocês vão ver com os coordenadores do DIG. Cada casa tem autonomia. Então eu posso evangelizar no Paulo de Tarso, estudar na FEAL? Tem que ver com a coordenação do departamento de evangelização de vocês. Mas estar estudando o tempo todo. Outra coisa, evangelho no lar. Eu me recuso a acreditar que ainda hoje tem trabalhadores das fileiras da evangelização espírita que ainda não fazem a prática do evangelho no lar. Eu me recuso a acreditar. É revoltante. Os benefícios, a luz. Então, quem ainda não faz isso, quem ainda não realiza o evangelho no lar, ou quem nem sabe o que é isso ainda, procura alguém no tempo livre. Procura um coordenador, procura um trabalhador que já faz isso, pergunta como é que funciona, como é que faz, me procura. Vamos trocar umas figurinhas. Eu garanto para vocês que os benefícios vão ser muito positivos. O retorno que vocês vão ter vai ser muito bom. Então, primeira parte. Para se tornar um bom evangelizador, fazer um bom trabalho na evangelização, conhecimento doutrinário.
É o primeiro ponto. Manter firmes os fundamentos, como fala Paulo. Aí, a gente tem a segunda parte. Aprimoramento moral. Vivência no bem. Porque se o estudo é a base da fé, como acabamos de falar, e estudar é a base para a fé raciocinada, é a prática que é essa prova de que a nossa fé encontrou raízes no coração. Vocês percebem isso? Então não adianta estudar, decorar conceitos, citar as obras mais lindas escritas pelos médiuns. Se os valores que essas obras trazem ainda não encontraram espaço na nossa conduta diária. Não adianta. Lembra do Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todo o ouro do mundo, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, nada adiantaria. Então o Espiritismo nos convida não só a pensar sobre os ensinamentos de Jesus, não só a conhecer a vida de Jesus, mas ele nos convida a viver como ele viveu. Então, na tarefa da evangelização, aprimoramento moral é indispensável. Quando eu entro nas fileiras da evangelização, eu sou chamado a me tornar um exemplo vivo do Evangelho. A me tornar um exemplo do que significa o Evangelho. E o aprimoramento moral não é alguma coisa que a gente vai adquirir da noite para o dia. Aprimoramento moral é construção diária. Construção constante. Então a gente não vai sair daqui já no ápice do aprimoramento. Eu espero que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Mas não vai ser do dia para a noite. Porque é necessário lembrar que o objetivo da evangelização é formar homens de bem. Homens de bem, homens do bem. Homens que vivem o bem. Não homens que vivem bem. Entende a diferença? Homens que vivem o bem. Então, eu vou resumir para vocês. Quando a gente reencarna, a gente assina um contrato. A gente vem com uma missão, né? Ninguém que veio aqui a passeio, de férias. A gente está aqui com uma missão importante. Alguns vêm com uma missão que diz respeito a coletividades. Prece por eles. Muita prece por eles. Mas todos nós temos a missão primordial, que é o auto-melhoramento. E os espíritos amigos vão nos falar o seguinte: o trabalho que a espiritualidade tem conosco, o trabalho que a espiritualidade realiza em você é infinitamente maior do que o trabalho que ela realiza através de você. Então, o trabalho que a espiritualidade tem com o Fábio, ele é infinitamente maior do que o que a espiritualidade realiza através do Fábio. Então, em outras palavras, Jesus não precisa do Fábio, mas o Fábio precisa muito de Jesus. Muito de Jesus. Então, a nossa missão primordial é formar homens de bem. E o primeiro homem de bem que a gente tem que formar chama-se você mesmo. Para a gente fechar, é o seguinte: quando a gente desencarnar, voltar para o plano espiritual, vamos ser recebidos pelos nossos mentores, nossos guias, os benfeitores amigos que nos acompanharam durante o processo. E eles falarão o seguinte: olha, Fábio, eu estou vendo aqui na sua ficha, você trabalhou na evangelização, não foi? Olha, eu estou vendo aqui que o trabalho que você fez até que não é de se jogar fora. Vamos dizer assim, até que dá para o gasto. Eu vou dar uma nota aqui, 6 de 10, vai. Até que foi mais ou menos o seu trabalho lá. Mas eu estou vendo que houve uma profunda transformação moral. Então, meu irmão, missão cumprida. Transformação moral. Isso não quer dizer que não haverá momentos de queda. Podemos cair, podemos fraquejar, ter que parar para dar uma respirada, mas quer dizer que não é para desistir. Continuar sempre. Então, se nós queremos ser trabalhadores verdadeiros na seara da evangelização, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral.
A gente chega no último eixo estruturante, que significa transformação social. O trabalho do bem. Porque não basta conhecer e se modificar. É preciso espalhar essa luz. Jesus, o mestre dos mestres, não permaneceu isolado em meditação e isolamento? Ele, que tinha todo o conhecimento supremo, toda a bondade suprema, escolheu caminhar entre nós, curar os enfermos, alimentar os famintos, tocar quem precisava. Então a gente não pode guardar o que a gente aprende no Evangelho só para nós mesmos, só em nossos corações. É preciso levar para fora, para a sociedade, para as relações humanas. E é aqui que está a grande beleza do trabalho. Porque quando a gente leva o bem para o próximo, nós estamos recebendo muito mais do que doando. Tem uma música muito bonita, que eu gosto muito, que fala o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, quando a gente faz a caridade, nós estamos muito mais do que ajudando o próximo. A gente está ajudando a curar as nossas próprias feridas. A gente está ajudando a aprender a ser mais humilde, a superar o nosso próprio egoísmo e, principalmente, nos aproximarmos mais de Deus. Então, esses são os 3 pilares: o conhecimento doutrinário, a fé raciocinada, aprimoramento moral, a vivência no bem e o trabalho no bem. Então, para sintetizar tudo, percebem que é como se fosse o seguinte: precisa ter um equilíbrio entre a cabeça, o coração e as mãos. A cabeça pensa, o coração sente, as mãos agem. Vocês vão ouvir muito isso na evangelização. Então tem que seguir esses 3 aspectos. O estudo doutrinário fortalece a cabeça. O amor, a vivência no bem, fortalece o coração. E o trabalho movimenta as mãos. Então percebam que a proposta da evangelização, ela vai muito, mas muito além do que a proposta da simples intelectualização. E não me levem a mal. Eu também sou a favor da intelectualização. Eu acho que a intelectualização, ela deixa o homem mais sutil, mais preparado, mais sensível às coisas. Mas a evangelização vai muito além, porque ela visa formar homens de bem. Homens com um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo e um bom relacionamento com o próximo. Muito além do que apenas conhecer a verdade. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem belíssima, retirada do livro Diretrizes Apostólicas, só para a gente encaminhar para o finalzinho. Então, o Bezerra fala o seguinte: atenção ao que o Dr. Bezerra fala. Cabe a todo discípulo, principalmente aquele que se faz evangelizador de almas, condutor de mentes a Jesus, avaliar o quanto tem assumido a sua tarefa perante o Senhor da Seara. Em primeiro lugar, ele deve assumir-se discípulo dos sublimes ensinamentos, colocando-os na própria vivência, pois assim será conhecido pelos demais. Deve colocar-se disponível para o mestre, porque nele se encontram os recursos necessários ao trabalho de iluminação de consciências. Por enquanto, somos mestres em um plano menor, onde apontamos com a nossa conduta o alvo iluminado, o farol das almas, que é Jesus. Mas chegará sem dúvida o momento em que, como Jesus, também assumiremos a tarefa educativa em plano maior. Seremos como o servo fiel da parábola, que entrou nas alegrias do seu Senhor, por havermos cumprido e sido fiéis no pouco. Resta-nos, por enquanto, a honra de pertencermos ao grupo de ceareiros do Mestre Jesus, na tarefa de moralização de quantos lhe pertencem ao aprisco. Guardemos semelhante honra na movimentação do trabalho bem feito e da consciência ilibada do servidor que perseverou em suas obrigações com o Senhor. Então, eu acho que não preciso nem comentar nada depois dessa fala maravilhosa do Bezerra, né? Então, agora que a gente aprendeu um pouquinho mais, a gente teve uma pequenina amostra do que é esse grandioso trabalho de evangelização, que a gente entendeu que é preciso buscar o equilíbrio
entre a cabeça, o coração e as mãos. Que a gente entendeu que quem verbalizou o convite pode ter sido um trabalhador, pode ter sido um amigo, um dirigente do centro espírita, mas a origem desse convite, ela vem da parte de Jesus. E que ele não espera trabalhadores que já atingiram a perfeição moral no ápice. Ele espera apenas pessoas, o quê? Pessoas de boa vontade, com o desejo de servir e disposição para aprender. Isso significa estar pronto para começar. Aí eu vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá no início. Quem aqui se sente que está pronto para começar na tarefa? Olha, estou feliz. Muito mais mãos. Estou muito feliz que mais mãos foram levantadas. Muito feliz mesmo. Então eu vou encerrar essa pequena amostra, essa pequena reflexão, com uma mensagem do espírito Lúcio de Abreu, que fala justamente sobre assumir-se na tarefa. Não esperar estar 100% pronto para começar, aprendendo o caminho com Jesus. E ele fala o seguinte: assumir-se na tarefa. Quem sou eu para dar conta? Clama o trabalhador amedrontado. Alega-se incapaz ante o ideal, renegando o divino chamado. Haverá 1000 artifícios para fugirmos do chamado de Jesus. Mas todos se tornam vazios, se compreendermos a mão que nos conduz. Jesus é o dirigente que não erra. Necessitamos compreender e confiar. Certamente ele conhece as dificuldades e, mesmo assim, aprova ele nos convidar. Cedamos, então, a honra da confiança e atendamos ao convite sem vacilar. Sigamos com ele, ciosos do dever, de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que cada um de nós aqui presentes hoje possa encontrar forças para servir, forças para aprender, para crescer e para iluminar. A tarefa da evangelização não é fácil, mas certamente é divina. E que a gente possa levar essa luz adiante como verdadeiras lâmpadas no caminho dos nossos irmãos. E que as forças do bem, que são aquelas mesmas forças que coordenam todo o universo, possam nos acompanhar e desenvolver hoje e sempre. Muito obrigado.